E aí, está de boa? Beleza? Meu nome é Lucas Campana, agora são 3h52. Eu não sei se pegou também, mas se não pegou não tem problema. Eu falei, ó, eu tô aqui pra falar pra vocês que eu tô fazendo 22 anos, cara, de idade. Você acredita nisso? 22 anos de idade. Você tem que entender que você precisa amadurecer. 22 anos de idade você tem que entender que você precisa avançar, que você precisa evoluir, que você precisa crescer. Mas nem sempre eu tive os pensamentos que eu tive até hoje. Até os meus 18 anos eu dei bastante cabeçada, tomei decisões ruins. Eu vivia sem propósito de vida, sabe? Uma pessoa sem sonho, sem objetivo, sem saber o que quer. E é complicado quando você não sabe o que quer, porque você vive à mercê das situações. Então aquilo que acontece, você está sujeito a cair naquilo. E eu era dessa maneira, eu não estava nem aí, eu vivia de qualquer maneira. Aí depois dos 8 anos, dia 29 de março de 2014, às 10 e pouca da noite, eu aceitei Jesus. Vai fazer 4 anos que eu aceitei Jesus e 4 anos que minha vida tem significância. Por quê? Porque nesses 4 anos eu aprendi a tomar decisões corretas, melhores na verdade. Não que eu tenha acertado em todas, mas aprendi a ser mais cauteloso e ser mais prudente com a vida, com aquilo que eu tenho. Eu sempre tive um sonho muito de fazer a diferença de alguma maneira, não onde eu estivesse. Então aquilo que eu fazia antes, eu queria fazer assim para poder querer ser o melhor, sabe? Eu jogava futsal, né, pela cidade e tudo mais, e 10 palavras que eu falava, 12 era palavrão. Eu era goleiro, então eu xingava todo mundo, porque eu achava que eu sendo daquela maneira ali, eu achava que eu estava sendo enérgico o suficiente, estava sendo bom, né, quando na verdade eu só estava falando bom de porcaria, cara. Né, mas eu sempre quis esse negócio de poder fazer a diferença, de querer mudar, de querer levar esperança de alguma forma para uma outra pessoa. E eu nunca conseguia, porque eu era um menino educado para as outras pessoas, em casa não era tanto. Mas para as outras pessoas, pessoas gostavam de mim. Por quê? Porque eu sempre fui educado. Mas em casa não eram essas coisas, né? Diga-se de passagem. E depois que eu encontrei Jesus, a vida começou a passar a ter sentido, sabe por quê? Eu falei assim, mano, quando você tem encontro com Jesus, a Bíblia fala assim que ele é o caminho... O que está passando aqui? Ele é o caminho, a verdade e a vida, entendeu? Então, ou seja, se ele é a verdade, você encontra Jesus, você está dando de cara com a verdade. Então aquilo que é mentiroso na sua vida, você tem que deixar de lado e começar a viver a verdade. E isso começou a acontecer comigo, eu comecei a viver a verdade e entender aquilo que Jesus queria para a minha vida. Eu entendi que ele tinha um propósito para mim, eu sabia que ele tinha me escolhido. Desde que eu me converti, eu sempre falei assim, eu quero ser um líder, eu quero fazer a diferença, eu quero pregar a palavra. Tanto é que o meu primeiro desenho que eu fiz foi eu pregando na igreja. Ô, moto abençoada. Foi o primeiro desenho que eu fiz, uma dinâmica com jovens, foi um desenho eu ministrando a palavra na igreja. Porque eu tinha esse anseio de querer, sabe, fazer alguma maneira. E não que eu também tenha que pregar num púlpito para fazer a diferença, porque isso não é uma realidade. Né? Eu posso pregar para Jesus em qualquer lugar que eu tiver, como Jesus, junto com os podrão lá, tá ligado? Pregando sem já era, não precisa de um púlpito. E depois dos meus 4 anos, convertido agora, 22 anos, eu entendi uma coisa que Deus falou comigo, cara. Eu quero falar isso daí com você. Durante o sábado retrasado, minha líder estava ministrando no nosso núcleo de jovens e ela estava falando sobre propósito. E quando ela estava falando sobre propósito, o Espírito Santo colocou no meu coração uma frase que falava bem assim, e ficou martelando muito na minha cabeça, eu até anotei, que fala bem assim: quem não vive a missão, vive só uma distração. E eu entendi que meus 18 anos de vida foi só uma distração daquilo que Deus queria para minha vida. Então, são 4 anos agora, eu sou uma criança em Deus e eu estou acordando para aquilo que Ele tem para mim. E graças a Deus por isso também. Mas o que eu quero falar com você é exatamente isso. Será que você tem vivido a missão de Deus na sua vida? Será que você tem vivido aquilo que Deus tem para você? Será que você tem valorizado o chamado de Deus para você? Será que você tem dado vazão para o Senhor trabalhar na sua vida, trabalhando no seu caráter, fazendo com que você avance? Sansão, cara, ele foi muito cabeçudo e eu estava lendo a história dele em relação a esse mesmo tema, né? De ver a missão para não poder cair numa distração da vida. E eu vi a história dele, cara, é horrível, porque ele foi um cara chamado Nazireu, sabe, tá ligado? Separado por Deus. Nazireu, é correto, né? Narizeu não. Narizeu é que nós ficamos zoando um amigo, tá ligado? É Nazireu. Ele era um Nazireu. E aí o que acontece? Ele foi separado por Deus, ele não podia se contaminar com as coisas, ele não podia fazer as coisas, sabe, da forma que ele queria. Por quê? Porque ele foi separado por Deus. Os juízes naquela época, eles viviam reinando durante 40 anos.
Sansão não. Ele foi separado e reinou só 20 anos. E sabe qual foi o maior êxito da vida dele? Na morte dele. Sabe por quê? Porque foi na morte dele que ele matou mais pessoas. O que era para ele ter feito durante a vida dele. Só que ele viveu uma vida de distração. Ele deixou o chamado dele, ele deixou aquilo que ele queria, aquilo que Deus tinha escolhido para ele, para viver conforme a vontade dele. Segundo aquilo que agradava os olhos dele, porque a Bíblia fala que Dalila agradou os seus olhos. E aí ele acabou se lascando a partir daí, vivendo uma distração. Será que aquilo que você tem olhado tem agradado aos seus olhos e tem te tirado da missão? Eu tenho 22 anos agora. Eu entendo que eu preciso amadurecer, eu entendo que eu preciso evoluir. Será que você tem quantos anos? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22? Será até quando será que você vai ficar falando assim, é minha idade, eu vou amadurecer quando chegar a tal idade, cara? Sabe uma coisa que eu aprendi no reino de Deus? Que no reino de Deus não importa a idade para ter maturidade nele. Porque a maturidade, cara, é algo que você tem a partir do momento que você entende quem você é e o caráter que você tem diante das situações. Idade só define, sabe, status ou coisa do tipo, mas maturidade é uma coisa que você pode ter com Deus a qualquer momento. Desde o momento que você se conheça e entenda quem você é. Então, a minha mensagem para você hoje, de aniversário, de presente, na verdade, né? Não, calma. Vocês estão me presenteando assistindo. Então, o que eu tenho para retribuir para vocês é o seguinte. Será que você tem vivido a missão de vida que o Senhor propôs para você? Será que você tem valorizado aquilo que Deus tem como chamado para você? Se sim, cara, viva intensamente. Um versículo que eu vou bater na mesma tecla de novo é Eclesiastes 9:10. Tudo que tiver à mão para poder fazer, faça com toda diligência e força, porque para onde você vai, você não haverá mais força, você não haverá mais como fazer. Então aproveita a sua oportunidade de vida, cara. Valoriza ela, não viva a sua vida de forma fútil, medíocre, pelo amor de Deus. Seja útil naquilo que você for fazer e eficaz nas coisas de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Viva a missão, não viva uma distração, porque a distração ela vai te levar pro beleléu. Então, Deus abençoe tua vida, tamo junto, se inscreve no canal aí, curte também, por favor, dá essa quebrada de galho aí, e tamo junto, tá bom? Até breve, é nóis, fica com Deus aí, nós que voa.